Ô pessoal, bom dia. Eu vou dar uma analisadinha no site e daí já apresento o projeto, que daí já complementa tudo. Aqui dentro do site, se a gente conseguisse colocar o vídeo aqui direto, para não dar mais etapas para o cliente, tirar os cliques do cliente, já mostrar para ele que realmente a gente quer mostrar para ele que é o vídeo, que o vídeo é muito legal, tava olhando ali, ele mostra bastante coisa em relação ao projeto, em relação a onde vai ser a localização do prédio. Eu acho que a gente tem que utilizar isso para deixar a página mais forte. Então, se falar com o pessoal aqui, se der para deixar aqui, claro, acho que foi uma escolha de vocês para talvez esteticamente fique mais bonito. Mas eu colocaria aqui um título, o nome do prédio, um subtítulo que é o conceito e o vídeo, um primeiro impacto, porque o vídeo é bem bacana. Aqui depois toda a questão estrutural, perfeito. Então, dos apartamentos, tudo, localização e contato. Tudo aqui está tranquilo. Ah, o carregamento dele está super bom, então tá bem rápido. A única coisa que dá para melhorar é a questão das imagens, que é só diminuir elas. Elas estão com 2 MB. Tem duas imagens ali que estão com 2 MB, então se diminuir elas já. Essa nota aqui já sobe, além dela já está muito boa. Então ela vai subir ainda mais e vai carregar mais rápido o site. E a tendência que a gente tem é que os clientes cheguem aqui e convertam mais, que eles fiquem mais tempo na página, que eles nos deem mais informações. Dentro de uma campanha de geração de tráfego, uma estrutura de geração de tráfego, eu trabalho com praticamente dois momentos, tá? O primeiro momento eu utilizo para entender o negócio de vocês, entender quem é o cliente de vocês, entender qual é a história da empresa, quais são os diferenciais dela, qual é o conceito que a gente quer passar em relação a esse empreendimento e principalmente quem é o nosso cliente, para quem que a gente quer vender ele, o que essas pessoas consomem, como é que eles trabalham, qual é a renda que eles têm, qual é a idade, enfim, basicamente um processo de entrevista que eu tenho nesse primeiro momento, onde eu entendo os produtos que vocês têm, então os prédios e para quem é cada prédio. Eu vou fazer aqui especificamente D1, tá? Mas obviamente que tu consegue ampliar para qualquer outro, tá? Então a mesma estrutura de página que a gente tem, a mesma estrutura de campanha, a gente consegue duplicar para outro, só vai depender do público que a gente quer atingir, tá? Mas a estrutura é sempre a mesma. Definição do persona, então a persona basicamente qual é o problema que a pessoa tem que eu vou resolver com o meu produto. Então, quando a gente vai vender na internet, a gente precisa resolver um problema. Não vender um produto, porque produto é muito simples a gente encontrar, e a gente não acaba, o cliente acaba passando batido por isso. Agora, quando eu digo para ele que é a mesma coisa de um carro, eu vou lá e digo que o carro tem só um motor 2.0. Se eu vou lá e digo para o cara que ele vai economizar combustível com o meu carro, eu estou resolvendo um problema dele, e não dando outro problema, que seria talvez um consumo muito alto. Então eu entendo quais são essas dores, como é que as pessoas pensam, para poder fazer um anúncio. Então isso nos ajuda a criar o anúncio. O público-alvo basicamente é a questão de ciência, então qual é a idade que o nosso público tem, qual é a renda, se ele tem filhos, não tem filhos, se é funcionário público, se é um empresário, empreendedor, quem é esse cara que a gente vai querer vender. Porque o público-alvo, ele é estático. Porém, a persona, por exemplo, se eu vou lá e compro um apartamento hoje, amanhã eu deixei de ser a persona de vocês, porém eu continuo sendo o público-alvo. Então, é basicamente nesse conceito que eu tento entender quais são os problemas que as pessoas têm para oferecer uma solução. Do modo concorrentes, basicamente para a gente entender como é que eles trabalham, e principalmente como é que eles estão, fazer basicamente um benchmark. Qual é o nosso concorrente que tem um posicionamento legal no mercado, que a gente possa aprender com ele, entender o que ele faz para fazer melhor. Então a gente ganha tempo nesse período, porque a gente já sai com o caminho meio andado. Obviamente que a gente vai fazer tudo do zero, porém isso nos dá uma base para ver o que está dando certo e o que está dando errado no mercado. O que vocês fazem em marketing atual? Entender um pouquinho. Entender também que essas palavras-chave que as pessoas procuram a respeito, né, tanto da solução que vocês oferecem quanto da empresa, porque dificilmente as pessoas procuram o Omnisky, por exemplo. Ele vai procurar um apartamento para comprar na Medianeira.
Então, entender quais são as palavras que as pessoas estão procurando e a partir daí a gente vai então usar essas palavras tanto para criar conteúdo num anúncio, porque são isso que as pessoas estão procurando, quanto para ranquear em Google Meu Negócio, a palavra-chave para que o cliente nos encontre. Aí a questão de provas, então quanto tempo de mercado vocês têm, quantos clientes vocês já atenderam, quais são os empreendimentos que vocês já fizeram, a criação de uma proposta, então a gente vai aquecendo o cliente para aí sim mostrar uma oferta para ele, para que ele venha conversar conosco para comprar. Quais são as objeções que eles têm? Então, basicamente, a gente tem categorias de objeções, né, de dinheiro, de tempo, de capacidade. Eu não vou ter capacidade disso. Que são capacidades, que são objeções que a gente consegue no texto ir quebrando elas. Então, eu sei que para um imóvel desses, provavelmente uma grande objeção vai ser o investimento. Então, se eu vim aqui e quebrar essa objeção, a gente consegue fazer uma conversão mais rápida e o cliente vai chegar mais pronto para comprar. Então, a gente consegue ter uma, uma conversão mais rápida. Aqui pontos de atenção também, então o que, que chama a atenção desse cliente, como é que a gente, que é mais importante para ele, talvez a localização, então more na Medianeira, more sem sombra, more com vista para a cidade inteira, a gente buscar entender esses pontos que chamam a atenção do cliente, para a gente também chamar ele, porque num feed de notícias do Facebook, do Instagram, a gente tem muita notícia, então a gente tem que fazer com que o cliente pare e veja o que a gente está propondo para ele. Então a gente precisa ter esse tipo de informação para que ele pare para ver. Aí, passando essa etapa aqui da entrevista, aqui é basicamente um dia, tá? Uma tarde que a gente senta e faz. Eu sempre dou uma olhadinha no Google Meu Negócio. Caso não tenha, a gente cria. O Google Meu Negócio basicamente é uma rede social de empresas. Então o cliente vai lá e avalia, a gente bota informações da empresa, bota vídeo, bota foto. E daí quando o cliente procurar por comprar apartamento em Medianeiro, por exemplo, o Google vai nos apresentar como uma solução, porque a gente tem para oferecer. E daí a gente começa a gerar acesso para o site de uma forma gratuita. Aí tem uma parte de configuração. Então, aqui basicamente, deixa eu ver se já está instalado aqui. Acho que não. A questão de pixels, basicamente ele nos dá informações do site, tá? Então, por exemplo, um cliente que entrou aqui, a gente consegue mapear quanto tempo ele fica, a gente consegue mapear quais são os botões que ele clicou, a gente consegue mapear o que ele está fazendo, inclusive gravar isso aqui, tudo que eu estou fazendo, como screencast a gente consegue ver quantas pessoas entraram aqui e fizeram Fale Conosco. A gente pode botar aqui até um ponto que a gente pode colocar que é legal, é colocar o WhatsApp, o linkzinho do WhatsApp aqui. Isso ajuda bastante na conversão, porque o pessoal usa muito para tirar dúvida. Aí pode cair direto com o corretor, com a equipe de vendas. Então essa parte de configuração, ela basicamente a gente vai ter a instalação de pixels que a agência vai fazer, ou com acesso eu faço, é super tranquilo também. E depois a gente vai usar essa configuração para colocar tirar a inteligência do site. Então, para a gente ver o que, que as pessoas estão fazendo, quais são as pessoas que estão acessando o nosso site, quanto tempo elas estão ficando, o que está acontecendo lá dentro. E a partir daí a gente vai melhorando e gerando novas campanhas. Aí a gente faz um funil de venda, basicamente um funil. Eu trabalho ali com algumas etapas que elas são de aquisição, né? Então, eu vou fazer com que as pessoas me conheçam, que vão até meu site. Daí depois eu vou fazer com que elas venham aqui e tomem uma ação no site, então que elas nos mandem e-mail, ou que elas venham falar conosco no WhatsApp, ou que elas venham falar conosco no Messenger, e a gente define essas estratégias e vai colocando, até o momento que ela nos compre, tá? Então, até o momento que ela nos compra. Eu também gosto de ter sempre uma estratégia desenhada para clientes. Então, quem é meu cliente? Eu posso daí ofertar para quem já comprou, né? Uma oferta exclusiva. E também a indicação.
Então, quando a gente consegue essa lista de clientes que já compraram, a gente pega e mostra os anúncios para eles, porque eles têm uma tendência muito grande a interagir com isso. E se eles gostam muito do produto, eles passam também a marcar amigos e comentar. E isso nos ajuda a vender. Então, esse tipo ah, de funil que eu gosto de trabalhar para ter uma solução completa. Então, a pessoa não me conhece, de uma forma resumida, ela não me conhece, daí ela passa a me conhecer, aí eu passo a ofertar para ele alguma coisa. Então, se eu vier para quem não me conhece e já ofertar para ele para comprar um apartamento, dificilmente a gente vai ter sucesso. Então, a gente coloca algumas informações para ele, uh, o vídeo ali da apresentação do prédio já é um baita material para te fazer as pessoas se conhecerem. Aí depois que elas me conhecem, eu mando pro meu site, daí elas começam a interagir comigo e eu digo, pá, cara, vamos sentar para conversar, vamos fazer uma cotação, vamos ver o que tu tem, se tu tem apartamento, a gente pode fazer uma negociação. Enfim, daí a gente vê como é que vocês negociam e passa isso para um anúncio. Então, como a gente consegue rastrear todo o processo do cliente dentro do site, a gente consegue personalizar. E a gente consegue personalizar, inclusive, por localização, por tecnologia de celular. Então, tu que está com teu iPhone 11, compra um apartamento novo, tu consegue personalizar isso também. Aí depois que a gente define esse funil, aí sim a gente passa para a geração de tráfego, tá? Aqui basicamente é um período de 2 semanas, onde a gente começa a geração de tráfego, tá? Eu trabalho com formato de mensalidade, mas eu sempre desenho as etapas como um projeto para que a gente vá cumprindo elas. Então, depois, por exemplo, no segundo mês, a gente vai trabalhar bastante com a geração de tráfego e a gente vai ter mais informações para a gente poder melhorar isso. E a partir daí a gente vai ver, vamos trabalhar um pouquinho com o Google AdWords, vamos daqui a pouco fazer captação em outra cidade, vamos ver em Porto Alegre, por exemplo, se a gente consegue alguém para que queira investir aqui, enfim, aí a gente começa a desenhar outras estratégias e a partir dessas estratégias a gente vai testando. Então ele é um trabalho recorrente e a gente vai sempre melhorando as campanhas e também aumentando o investimento frente ao retorno que a gente vai tendo. Uma das coisas que, como vocês trabalham com alto padrão, tem duas coisas que eu gosto de trabalhar. Uma delas é a localização, então a gente consegue colocar um ponto no mapa. Por exemplo, eu sei que Santa Maria, a maior renda está, sei lá, na cidade de medicina. Eu vou lá e boto um ponto lá para falar com aquelas pessoas. Claro que são poucas pessoas, mas a gente vai ampliando isso, vai vendo onde é que essas pessoas estão, ou pode selecionar por bairro, a gente pode excluir alguns bairros também, e a gente consegue segmentar bem a comunicação. Então, a gente é mais assertivo, principalmente nas pessoas que têm uma renda mais alta. E também pela tecnologia do celular. Então, eu consigo vir aqui e dizer, sei lá, o iPhone XR, aqui, ó, acesso ao Facebook com o iPhone XR. Então, iPhone XR é um celular que, para te ter, tu tem que ter um poder aquisitivo grande. ah, então, a gente começa a segmentar a partir da tecnologia do aparelho dele. E a gente também consegue pegar aqui por viagens. Então, quem viajou para fora do país, quando a gente vai ali no Facebook e faz o check-in, por exemplo, de Porto Alegre para São Paulo, de São Paulo para Madrid, a gente consegue, o Facebook usa isso com inteligência e diz, essas pessoas aqui estiveram viajando para fora do país. E a gente consegue segmentar também, viajantes frequentes. Então, quem tem grana para comprar meu apartamento está sempre viajando. Viajante internacional frequente. Então, daí tu consegue utilizar essas segmentações que o Facebook nos dá para ter mais inteligência na hora de criar uma campanha e criar um público. Então, basicamente, a gente vai fazer uma captação já segmentada. Então, não adianta eu mostrar um vídeo para quem não tem poder aquisitivo para comprar. E daí a gente segmenta a partir desses pontos. E também tem aqui por marcas. São basicamente 3 coisas: tecnologia, viagens, 4, localização que a pessoa está, e também desculpa, a localização que a pessoa mora e também a questão de marcas que são de muito, que são marcas caras,
porém não são tão conhecidas. Por exemplo, Ferrari. Ferrari é muito conhecida, todo mundo curte a página da Ferrari, todo mundo acha bonito, porque ela já é uma marca que está há muito tempo no mercado. Agora, quando a gente foca uma marca que é lançamento, que é uma marca super exclusiva, muitas vezes a gente tem poucas pessoas que conhecem, então a gente consegue segmentar também. Então, são esses 4 pontos que a gente usa para atingir classes altas no Facebook. Aí depois a gente fala de Google, a gente tem outras opções, mas eu não vou nem entrar agora, eu acho que a gente tem bastante material para trabalhar somente dentro do Facebook e Instagram. Depois a gente passa para a segunda etapa para Google, que daí também tem uma outra formatação. É, em formato de projeto é isso, tá? Então eu entendo quem são os clientes, o que vocês estão vendendo, faço as configurações para que a gente consiga ter inteligência lá dentro, veja o que está acontecendo. Criamos o funil de vendas, então com todas as etapas, e depois passamos aí a ter a geração de tráfego. Então a gente vai fazer com que as pessoas interajam com a página, vão até o site, entrem em contato pelo WhatsApp, e a gente vai estar sempre investindo nisso para a gente trazer retorno para vocês. Questão de investimento em, em Facebook Ads, eu sempre deixo como sugestão, tá? Na verdade, eu sempre, nesse processo de entrevista, eu sempre questiono quanto a gente pode pagar por um cliente. Sei lá, meu apartamento deu 1 milhão, eu posso pagar R$ 1.000 por cliente. Então, obviamente que a gente vai tentar gastar menos, mas é só para a gente ter uma meta. Então, a partir dessa meta, a gente vai estar aí todo mês investindo para alcançar o resultado que a gente quer. Então, para cada contato que a gente quiser, quando o cara me dá o nome e telefone, é um cara que já quer comprar. Então, esse cara vale para a gente R$ 2.000, a gente pode gastar 100 nele. Então, a gente começa a trazer essa inteligência para as campanhas. Então, aqui eu sempre deixo como sugestão da gente começar de 500 a R$ 1.000, tá? Investindo em Facebook, isso mensal, porque basicamente a gente vai investir no primeiro momento, a gente vai investindo aos poucos. Então, tá dando certo, a gente vai aumentando o investimento. O Facebook e o Google estão trabalhando por leilão, então quanto mais a gente tem dinheiro disponível, mais caro a gente paga e mais volume a gente tem. Então a gente sempre vai crescendo gradativamente em campanhas que estão dando resultado. Então a gente vai devagarinho aumentando o investimento. E com inteligência, né? Então a gente vai ver a campanha que está dando certo. Por exemplo, se eu tenho um público que eu não estou conseguindo vender, não faz sentido eu continuar investindo nele. O próprio Facebook já tira o investimento, ele usa a inteligência dele para não deixar a gente gastar errado. Mas aí a gente vai pausando, vai criando novos públicos e novos anúncios, enfim. E de mensalidade pelo serviço. Deixa eu organizar aqui. Depois eu mando isso aqui para vocês. De R$ 1.000. Então, eu vou botar como investimento máximo aqui, tá? De R$ 1.000 em Facebook Ads e de mensalidade pelo serviço, R$ 1.000. O que isso aqui muda no segundo mês, tá? Primeiro mês, isso aqui não vai se repetir, então isso aqui sai fora. O que nós vamos estar sempre analisando é o funil de vendas, se está certo, como é que a gente está fazendo, como é que a gente está melhorando, como é que a gente vai estar melhorando ele. E aqui num segundo momento, provavelmente a gente vai abrir o Google AdWords. Então a gente vai passar aí a ter campanhas no Google para também gerar tráfego qualificado. Qual que é a principal diferença do Facebook e do Google? Aqui no Facebook eu consigo saber os interesses da pessoa. Tá? Então o Facebook, quando eu vou lá e clico numa página de futebol, o Facebook entende que eu gosto de futebol. Quando eu interajo com essa página, ele também entende isso. Então quanto mais interajo, mais ele sabe o que eu gosto. E o Google ele tem acesso aos sites que a gente navega. Então, ele tem interesses momentâneos ali no Facebook, no Google, quando eu digito vamos lá, comprar apartamento. Então, isso aqui é alguém que já quer muito comprar. Então, a gente vai trabalhar com uma segmentação por desejo. Então, eu já apresento isso aqui para quem quer. E o cara que cai no nosso site, ele já vai vir segmentado. Então, esse acesso ele vai
vai, ele vai dar inteligência para as duas campanhas, tanto para o Facebook quanto para o Google. Por quê? O cliente que digita comprar apartamento e já alguém quer comprar apartamento. Obviamente que comprar apartamento é muito amplo. Agora, a gente já pode ver aqui, ó, 3 dormitórios, Santa Maria, Rio Grande do Sul. A gente já consegue segmentar muito mais. Pô, meu prédio é de 3 dormitórios, então faz muito sentido eu patrocinar essas palavras-chave para que o cliente caia no meu site sabendo que ele quer comprar e ele já vem aqui. Então ele já cai no meu site, uh, e a partir daqui ele já vem segmentado. Então a gente já tem um cliente com desejo de comprar no nosso site. E daí a gente consegue segmentar todas as campanhas também com remarketing para ele. Tem algumas pessoas que a gente não vai impactar no Facebook no primeiro momento, mas a gente vai impactar no Google. E daí, se ele cair no nosso site, a gente consegue fazer remarketing para ele. Por isso que aqui geralmente o clique, o custo da gente patrocinar as palavras, ele é um pouco mais caro do que o Facebook. Porém aqui a gente já tem um cliente que ele sabe o que ele quer. Então a gente vai patrocinar pessoas no fundo de funil. Então são pessoas que realmente já, quando a gente fala de funil, né, eles já nos conhecerem, e já sabe o que ele quer comprar, ele já sabe a solução que ele quer. A gente vai apresentar para ele a solução. Então a gente muda um pouquinho o foco da nossa campanha. Então dentro do Facebook a gente vai trabalhar com uma ampliação de marca, com ampliar o conceito, com mostrar coisas novas para o cliente. E dentro do Google a gente vai lá e pegar esse cara, tu que está procurando isso, eu tenho a solução para ti. Leva para o site e do site a gente ativa um remarketing e bota ele para falar com o consultor e passa para toda a segmentação, tá? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Até já conseguirem pedir para o pessoal ali melhorar essa questão das imagens, só diminuir o tamanho delas já vai melhorar bastante. Ali. O site não tem muito na questão de carregamento, está bem otimizado, mas já vai ajudar também para ficar mais rápido.